questão número 2 é sobre limites. E é claro que ele te deu aqui um limite indeterminado, né? Olha só, isso aqui é infinito menos infinito. Infinito menos infinito pode dar qualquer coisa. É uma indeterminação. Claro que eles não iam te dar um limite michuruca aqui, que é só substituir o valor do x, né? Então você tem que dar um jeito de sumir com essa indeterminação. Você usa normalmente teorema de L'Hopital para fazer isso, né? Mas esse aqui é infinito menos infinito. Bom, L'Hopital não vai dar certo. Você vai ter que usar uma outra coisa aqui. Aqui você pode fazer o seguinte. Olha, eu vou ensinar um negócio aqui, mas não fala que foi eu que ensinei não, tá? Porque tem muito matemático que não gosta disso. Você sabia... O que eu vou ensinar é isso aqui, equivalência. Se eu falar em equivalência, tem muito matemático que vai me xingar. Olha só, você sabia que toda função pode ser aproximada por um polinômio de grau infinito? Por exemplo, e elevado a x, você pode escrever isso aqui como 1 mais x x2 sobre 2 fatorial mais x3 sobre 3 fatorial mais x4 sobre 4 fatorial, etc. x5 sobre 5 fatorial, é uma série infinita, tá? A equivalência consiste em você pegar apenas os primeiros termos dessa aproximação. Então, olha só, quando você tem o x muito próximo de zero, o e elevado a x, ele é aproximadamente igual a 1 mais x. Esse aproximadamente igual que não tem um rigor matemático, tá? Na maioria das vezes dá certo. Quando o x é muito pequeno, esses termos aqui, x2 sobre 2 fatorial, daqui para frente, todos eles vão ser muito menores do que esse termo x. Então você pode dizer que isso aqui é aproximadamente igual a 1 mais x. Isso aqui equivale a você pegar o gráfico da função e elevado a x. Para x próximo de zero, você está aproximando a função pela reta tangente. Essa reta tangente aqui é y igual a 1 mais x. Ou seja, a reta tangente é uma aproximação da função para valores com diferença muito pequena em relação ao ponto que você está tomando. No caso aqui, tomamos o ponto x igual a 0 e y igual a 1. Sendo x muito próximo de zero, isso aqui vai ser aproximadamente igual a 1 mais x. Quer dizer, a exponencial vai ser aproximadamente igual à reta. Agora, você pode usar isso aqui para calcular limites, tá? Mas, às vezes não dá certo. Porque às vezes essa aproximação aqui, ela não é válida. Às vezes você tem que pegar, por exemplo, o segundo termo. E eles colocam lá uns contra-exemplos justamente para você ser obrigado a pegar o segundo termo. E se você pegar só o primeiro termo, não dá certo, tá? Mas na esmagadora maioria das situações, vamos dizer, já perdeu tempo, não conseguiu resolver, ou então acabou o tempo, você não pode, tem que resolver isso aqui rápido, aí você pode usar a equivalência, tá? Então olha só, vou resolver de duas maneiras. Vou fazer pelo método desesperador, que é usando equivalência, e vou fazer usando álgebra básica. E você faz aqui, trabalha com a mais b ao cubo, faz uma simplificação com isso aqui. Mas vamos fazer com a equivalência primeiro. Olha só. A equivalência que eu vou usar aqui é a seguinte. Eu tenho que ter 1 mais um camarada que tende a 0. E a equivalência que eu vou usar não tem nada a ver com essa aqui, tá? Essa aqui foi só um exemplo. A equivalência que eu vou usar é a seguinte. 1 mais x elevado a n é equivalente a 1 mais nx. Assim, eu esqueci de falar de onde veio essa fórmula de equivalência, tá? Essa fórmula de equivalência aqui, ela é deduzida a partir da generalização do binômio de Newton. Quando você tem a mais b elevado a n, para n inteiro, né?
você vai ter aqui um somatório de combinações. Aquela fórmula do binômio de Newton vale também para n sem ser inteiro, tá? Para um n fracionário ou um n irracional. Aquilo é válido também, só que a fórmula fica mais complicada. Mas o primeiro termo, de qualquer maneira, é nx. E você também pode deduzir essa expressão aqui de uma forma mais precisa usando a desigualdade de Bernoulli. Desigualdade de Bernoulli diz que essa expressão é sempre maior ou igual que essa aqui. Essa desigualdade faz parte dos fundamentos de cálculo. No caso x, não é esse x não, esse x aqui é um número que está tendendo ao infinito, tá? Esse x aqui é um número que está se aproximando de zero. Então, eu tenho que transformar essa expressão aqui para usar essa fórmula. Eu tenho que fazer aparecer 1 mais um camarada próximo de zero. Eu vou fazer o seguinte. 1 mais um camarada próximo de zero, eu vou colocar o x3 em evidência e colocar x fora desse radical. Vai ficar assim. Tem esse primeiro x aqui. Aqui, colocando x fora do radical, o x vai ficar multiplicado por menos 1 mais 1 sobre x3, confere, elevado a 1/3. Pronto. E tem o sobre 2. Esse sobre 2 depois eu cuido dele, tá? Esse sobre 2 aqui não vai complicar nada no cálculo do limite. Eu vou trabalhar com isso aqui, tá? Então, esse numerador, que era infinito menos infinito, eu estou escrevendo desse jeito. Esse primeiro x eu repito, e essa expressão aqui, eu vou usar essa equivalência, mas essa equivalência vale para uma potência, no caso essa potência é 1/3. Uma potência de um número pequeno próximo de 1. Então eu fiz aparecer aqui um número pequeno próximo de 1. Olha só, isso aqui é um número pequeno próximo de 1. Só tem que... aqui tá menos 1, né? Não tem importância. Vamos fazer isso aqui virar um número próximo de 1. É só ajustar aqui o sinal. Eu troco o sinal aqui dentro da raiz. Aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. E eu troco o sinal aqui fora. Pronto. A raiz cúbica é uma função ímpar, né? Tá, então a gente ficou com essa expressão aqui, ó. Então eu vou poder usar isso. Isso aqui é 1 menos 1 sobre x3, que está elevado a 1/3. Usando essa equivalência, quando você tem 1 mais um camarada bem pequeno próximo de zero, isso aqui agora é um camarada bem pequeno próximo de zero, né? Isso aqui vai ser equivalente a 1 mais nx. Bom, o n é 1/3 e o x pequenininho é isso aqui, menos 1 sobre x3. Então, eu vou trocar isso aqui por 1 menos 1 sobre 3x3. Então, essa expressão eu vou trocar por isso aqui. Então, esse limite que a gente está querendo calcular, ele vai ser trocado pelo limite, é um limite equivalente. Limite quando x tende a infinito. Tem um meio aqui fora, né? É sobre 2, então, aqui vai ficar x menos x, que multiplica essa raiz cúbica, que eu vou trocar por isso. Então isso aqui vai ficar um denominador 2. Aqui a gente vai ficar com x menos x mais 1 sobre 3x3. Então, você matou a sua indeterminação do tipo infinito menos infinito, né? Olha aqui, você ficou com x menos x, já acabou a indeterminação. Só sobrou isso aqui, ó. 1 sobre 3x3 sobre 2. Quanto é que vai dar esse limite? Já que o x está indo para o infinito, esse 1, limite x tende a infinito, de 1 sobre 6x3, vai dar 0.
Então esse limite aqui é 0. Isso está nas opções? Sim, isso aqui corresponde à letra E das opções. Tá? Então isso aqui é o jeito de resolver por equivalência. A gente trocou uma função raiz cúbica, por uma função mais fácil, uma função polinomial de grau 1. Quer dizer, claro que fazendo isso a gente está desprezando esses termos aqui, tá? Agora, lembro que isso aqui é um método para você usar em caso de desespero, tá? Mas eu não sei, lá no IME o pessoal não gostava que fizesse desse jeito, não. Inclusive na prova do IME, se você resolvesse limite por equivalência, eles te davam 0. No concurso ganhavam 0 e lá dentro nem pensar, nem ensinavam isso. Se você botasse isso, é 0 absoluto para você. Mas na hora de fazer uma prova, né? Provavelmente vai dar certo se você usar a equivalência. Agora, vamos fazer de um jeito assim, matematicamente preciso, que é usando álgebra. Olha só, tirei aquele 1/2, porque aquele 1/2 não serve para nada, tá? Eu posso colocar ele no final. Vamos calcular esse limite aqui. Olha, isso aqui é uma... Podemos considerar uma... Bom, isso aqui é a soma de duas expressões, mas ela está relacionada com a soma de cubos, né? A gente pode considerar isso aqui como se fosse um A, e isso aqui, essa raiz cúbica, como se fosse um B. E lembrar daquela formulinha? A3 mais B3, uma fórmula da álgebra básica, né? A soma de cubos, A3 mais B3, isso aqui é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A2 menos AB mais B2. Soma de cubos. Tem a diferença de cubos também, que vai aparecer um menos aqui e um mais aqui. E você fazendo isso ao cubo e isso ao cubo, a diferença vai sumir o x, né? Então daqui a gente tira que o A mais B, ele pode ser escrito como A3 mais B3 dividido por isso aqui. Então o A mais B, ele vale A3 mais B3 dividido por isso aqui. Então essa expressão x mais raiz cúbica de 1 menos x3, isso aqui é o seu A mais B. Eu vou escrever desse jeito, A3 mais B3, então isso aqui vai ficar x3 mais isso aqui é o cubo, isso aqui é o cubo, vai sumir a raiz, vai ficar 1 menos x3. E o denominador vai ficar isso aqui, aí vocês vão ver que a gente acabou com a indeterminação. Isso aqui vai ficar aqui menos AB, é isso aqui. Vai ficar menos x raiz cúbica de 1 menos x3. E aqui mais B2, isso aqui é o quadrado. Mais raiz cúbica de 1 menos x3 ao quadrado. 1 menos x3 ao quadrado. Olha, esse numerador vai cortar o x3, vai ficar 1. Aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui, raiz cúbica de 1 menos x3, você pode colocar que isso aqui é aproximadamente... Olha, você não pode fazer infinito menos infinito, fazer aproximações. Mas fazendo infinito mais infinito, pode. Observe que esse termo aqui vai dar mais infinito. Se você colocar menos 1 em evidência, aqui vai ficar raiz cúbica de x3, você está fazendo o x ir para mais infinito. Então isso aqui vai ficar raiz cúbica de x3, é x... E esse sinal menos vai matar com esse sinal menos aqui, vai ficar mais. Então isso aqui vai ficar x vezes x, x2. E aqui também, né? Você tem menos x3, elevou ao quadrado, ficou mais x6. Extraiu a raiz cúbica, ficou... Raiz cúbica de x6 é x2. Então essa expressão, ela é aproximadamente igual a 1 sobre 3x2. Para efeito de limite, se você passar o limite aqui, esse limite aqui vai dar 0. Então você tende a 0. Bom, tem aquele 2 lá dividindo, 0 sobre 2 é 0. Então esse limite aqui vai dar 0, que é a resposta letra E de eco.
Então não tem desculpa para não fazer, né? Tem esse caminho aqui normal, usual, para resolver o limite, e em caso de desespero faz daquele jeito lá da equivalência.